Fala galera, tudo bem? Meu nome é Miguel Nogueira, eu sou um cara que curte muito o mundo das criptomoedas, então de vez em quando eu trago um vídeo aqui para vocês para falar de cripto. E hoje eu resolvi fazer um dicionário, né, de termos ligados ao mundo das criptomoedas. Eu anotei aqui porque eu vou falando sobre as criptomoedas e não necessariamente todo mundo entende os termos, né? Então tem muito termo específico ligado a esse mundo de criptomoedas, de Bitcoin, Ethereum. Então eu fiz um pequeno dicionário aqui, né? Claro que não tem tudo aqui, tá? Mas tem boa parte dos principais termos que a gente usa. E quando surgirem outros novos que eu trouxer, eu vou trazendo, tá? Então, beleza. O primeiro deles que eu botei aqui são as altcoins. Eu já falei para vocês um vídeo só sobre altcoins. Então, altcoin é tudo que não é Bitcoin. Qualquer criptomoeda que não é Bitcoin é denominada altcoin, que é moeda alternativa, ok? Ativo é uma coisa que a gente fala bastante também, ativos, principalmente sobre ativos digitais, né? Então é tudo que tem algum valor, mas é digital. Então pode ser uma criptomoeda, um NFT, tudo ligado à rede, né? Tudo que tem valor é um ativo. Bitcoin, Bitcoin sim é a principal rede, principal token é o BTC e é um dinheiro digital, né? O principal dinheiro digital, o primeiro de todos, o maior de todos, que tem maior valor, é o Bitcoin. Blockchain. A blockchain é onde ficam na rede o registros descentralizados de todas as transações feitas. É um livro-razão aberto, como se fosse um livro de contador, só que ele é aberto. Existem algumas redes, né? A rede principal é a do Bitcoin, você tem a rede da Ethereum, tem várias redes. Então, dentro de cada rede, você tem lá a sua blockchain, tá bom? Custódia. Custódia é como você guarda os seus bitcoins. Então, a maneira correta de guardar seus bitcoins é na sua wallet, na sua carteira digital, e as suas chaves privadas ficam em sigilo, né? Quando você deixa na corretora, você não é responsável pela custódia. Então, a corretora está se responsabilizando por custodiar as suas criptomoedas. Eu já falei aqui outras vezes que isso não é muito bom, porque tem risco, né? Ela pode quebrar, como aconteceu com a FTX aí há 2 semanas. Ela pode ser hackeada e roubarem lá os seus ativos. Então, a melhor maneira de você guardar é na sua wallet. Grandes empresas sofreram muito aí com a quebra da FTX porque mantinham fortunas lá dentro da corretora, né? Que foi um grande erro. Ethereum é a rede descentralizada, né? A segunda maior criptomoeda do mundo, que é o ETH. Também a gente fala bastante aqui. Então, é uma rede, é uma blockchain que tem um token próprio, que é o ETH. Exchange. Exchange é a corretora, é onde a gente entra para comprar e vender as criptomoedas. Algumas são centralizadas, como a Binance, como a FTX que quebrou, como a Crypto.com, ou seja, elas têm um criador, um dono, e aí ele que manda lá dentro, ele que define tudo lá dentro, e tem as descentralizadas, né, que foram criadas na nuvem e trabalham com contratos inteligentes, então é uma coisa meio que independente. Você entra lá, você faz seus swaps, suas trocas, suas compras, e não depende de um poder centralizado. Você paga taxa também, a taxa fica para a rede, depois é distribuída para a rede de acordo com o que foi programado naquela exchange descentralizada, tá bom? Fiat. Fiat é o dinheiro fiduciário, né? Não é o dinheiro digital. Então, por exemplo, você vai ver, toda vez que você entrar numa corretora centralizada, você vai ver lá onde a sua carteira Fiat, é onde você deposita o seu dinheiro fiduciário. No caso aqui do brasileiro, a gente deposita em real. Quando a gente faz um Pix, a gente faz um Pix em real, tá? KYC, que significa Know Your Customer. Significa que a corretora precisa fazer esse seu cadastro. A corretora que está regulamentada e está atuando no país sobre as leis daquele país, as centralizadas, né? Elas precisam saber quem é você. Então elas precisam saber o seu RG, seu endereço, seu e-mail. Então é um sistema de cadastro, né? Você faz um cadastro quando entra numa corretora centralizada. Se você for na Binance, você vai ter que botar lá a sua identidade, seu CPF acho que não, mas a identidade, endereço,
vai ter que mandar a foto lá da sua habilitação, vai ter que fazer uma foto sua, tudo online, tudo no celular, tá? Você faz rapidinho, mas tem que fazer isso aí, que é conhecer o cliente. E eventualmente eles podem até querer saber de onde, se você faz um depósito grande lá, na hora de tirar, eles podem querer que você comprove a licitude do dinheiro, tá bom? Lastro. Lastro é uma garantia a um ativo em circulação. Então, quando a gente fala de lastro no mundo das criptomoedas, a gente está falando principalmente das stablecoins, que é a Tether, a USDC, a BUSD, todas elas valem $1 americano. Mas elas valem $1 americano. Cadê o dólar americano? O dólar americano, essas empresas que emitem, elas têm que comprovar que tem esse dólar americano de lastro, né? Caso precise comprar de volta os tokens. Então, já houve problema com stablecoin assim, tá? Teve stablecoin que foi a zero esse ano, foi em maio desse ano, tinha uma stablecoin algoritmo, que era um pouco diferente de uma stablecoin dessas, bem diferente dessas stablecoin que tem o lastro em dólar mesmo, tá? Então, em teoria, essas empresas que emitem as stablecoins, elas têm que comprovar que tem lá, para cada stablecoin emitido, $1 guardado lá numa conta, entendeu? Ó, depois desse eu trouxe, cadê? Liquidez. Quando a gente fala de liquidez, é a facilidade de comprar ou vender a sua criptomoeda. Então você pode ter muita liquidez ou baixa liquidez. Então, se você tem dificuldade de entrar dificuldade para vender a criptomoeda porque ninguém quer comprar, ela tem baixa liquidez, né? Normalmente no mundo das criptomoedas, nas corretoras, você não tem esse problema. A maioria dos tokens são bem líquidos, né? Bem fáceis de vender. Mineração. Quando você ouvir falar em mineração no mundo das criptomoedas, significa que são pessoas que utilizam o computador para resolver problemas matemáticos para validar as operações na rede, né? Toda operação na rede precisa ser validada. Então, você utiliza de força computacional para fazer essa validação na rede, lá na blockchain. E quando você faz isso, você resolve esses problemas matemáticos através do computador, você tem uma recompensa. Então, por isso são chamados mineradores. Então, na rede do Bitcoin, você tem esse tipo de mineração, né? Toda transação é validada e os mineradores que vão validando vão recebendo uma recompensa em Bitcoin, tá bom? Spread. O que é o spread? Spread é a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Então, às vezes, você tem que ficar de olho nisso, né? Às vezes pode ter um spread entre uma corretora e outra. Então, vamos supor que o Bitcoin hoje está $16 mil. E pode ser que numa outra corretora esteja 15.900. Então você tem que, às vezes, vale a pena você comprar numa outra corretora. Hoje em dia isso é bem menor, tá? Mas muitos anos atrás já foi bem grande. Inclusive as pessoas faziam muito dinheiro através desse spread, que era uma operação chamada de arbitragem. Você compra num lugar, compra na Binance, 16 mil o Bitcoin. Pô, mas lá na Crypto.com tá 16.200. Aí tu comprava aqui por 16 e vendia lá por 16.200, fazia uma grana. Muita gente fez grana com isso, inclusive o dono da FTX, que quebrou a FTX, ele começou assim, fazendo muito dinheiro assim, tá? Hoje em dia é mais difícil, os valores são muito parecidos, mas você tem que ficar de olho. Token, né? Outra coisa que a gente fala bastante, o token é um registro de um ativo em formato digital, né? Então, o token pode servir para pagamento, pode ser um token de segurança, pode ser um token de utilidade, pode ser um ingresso. O token tem serve para várias coisas, tá bom? Pode ser um token de governança, que é aquele quando você detém o token, você tem poder de voto dentro daquela rede. Então, normalmente, as criptomoedas, elas são mais palpáveis para a gente a partir do token, né? Então, por exemplo, a rede Ethereum tem o token ETH, a rede Bitcoin tem o token BTC, que é o que a gente realmente compra, né? Efetivamente paga por ele. Mas é um registro digital na blockchain, tá? Cada token é um registro diferente na blockchain. Wallet. Wallet são as carteiras digitais de criptomoedas, tá? Então, a gente vai falar muito disso. É onde a gente deve guardar o acesso às criptomoedas. A criptomoeda não fica dentro da wallet. O acesso a ela está ali na chave privada que está na sua wallet, tá bom? E aí você tem as wallets que são online, por exemplo, a MetaMask, que são chamadas de hot wallets. Elas estão ligadas à internet.
Elas são seguras, são legais. Mas tem as que estão offline, que são melhores ainda, que são as cold wallets. Que aí você tem a Trezor, aí você tem a Ledger, são as duas mais famosas, mais conhecidas, que na medida do possível você deveria comprar, né? Vai gastar aí mais ou menos 500, 600 reais para comprar uma Ledger ou uma Trezor One, tá bom? É um investimento que vale a pena. A MetaMask, ela é hot wallet, ela está online, né? Ela é ligada na internet, ela funciona bem, mas ainda tem algum risco de ser hackeada porque está toda online, tá bom? Mas não é muito comum ter problema com a MetaMask, não. Se não tem dinheiro nenhum, se você está sem grana para investir, beleza, é melhor ter uma MetaMask do que deixar na corretora, tá? Outra coisa é o FUD, F-U-D, que é medo, incerteza e dúvida. Isso é muito comum, né? A gente vai ouvir muito isso, você vai ouvir muito isso quando a gente estiver falando de criptomoedas, então você já sabe o que é. Ah, pô, tá com FUD. A galera tá com muito medo, com muita incerteza, com muita dúvida em relação ao momento que está passando, sei lá, a criptomoeda Bitcoin, por exemplo, tá bom? E o FOMO. FOMO é o medo de perder. É aquele medo que você tem, pô, cara, tô perdendo, tô de fora, pô, Bitcoin. Eu senti isso agora. Antes de começar esse vídeo, eu senti, pô, eu entrei ali no CryptoBubbles, aí eu vi que tinha uma moeda que valorizou 2.880% essa semana. Uma moeda SNM. Falei, caraca! Aí eu fui ver, ela deu 1.800% hoje. Fazer o quê? Eu senti, né? Senti o medo ali, pô, perdi. É o FOMO, né? O medo de perder, de estar de fora do negócio. Mas tudo bem, não dá para acertar todos, não dá para saber. Essas coisas acontecem, muito louco. Eu vou até depois procurar ver por que deu esse pump aí violento. Imagina, 2.800% em uma semana. Você vai multiplicar o seu capital por 29 vezes em uma semana. Seria fantástico. Com 500 reais você teria 20, 10, 14.500 reais. É muito dinheiro, muito bacana. Mas já era. Hold. Hold é quando você compra e segura a moeda, né? Você faz o hold, você é um holder. Então, por exemplo, é a prática que eu utilizo para ganhar dinheiro, tentar ganhar mais dinheiro com criptomoeda. Porque eu acredito em valorização, como a gente está no mercado de baixa, estamos em tendência de baixa. Em teoria, se você compra agora, projetos bons, bem fundamentados, você vai ter um bom retorno aí nos próximos 2 anos. É o hold, tá? Tem a galera que... Ah, tá. Tem o pump and dump. Outra coisa muito comum no mercado de criptomoeda. Pump and dump. É quando ela sobe e cai bastante. Então, o preço dela dispara e depois o pessoal faz um dump. Joga o preço lá para baixo, vendendo, descartando as criptomoedas. Isso acontece muito. Às vezes é manipulação, acontece muito com os fan tokens, acontece muito em corretora pequena, com pouca liquidez. Inclusive, existem grupos de pump and dump, tá? Principalmente na Ásia. A galera faz esses grupos, aí tem lá 5 mil, 20 mil pessoas e eles fazem esse movimento. Vamos comprar todo mundo junto e vender. E aí quem não está no grupo acaba se ferrando, porque não sabe por que está subindo assim. E às vezes a pessoa compra e a galera vende na cara dele, logo depois o preço cai, tá bom? Shitcoin. Shitcoin é uma moeda ruim, uma moeda sem valor, que não serve para nada. Mas é aquilo, né? Tem muita shitcoin aí que valoriza. Tem a Baby Dogecoin, que a gente pode ser que exploda. Teve a Shiba Inu, que já explodiu. Teve a Dogecoin, que explodiu também ano passado. Deu muito lucro, muito lucro, muito lucro mesmo. Então, mas são shitcoins, são moedas criadas. A grande maioria das criptomoedas criadas são shitcoins, tá? A gente tem 21 mil criptomoedas listadas e provavelmente 20 mil delas não prestam para nada. São shitcoins. Mas, eventualmente, uma comunidade adota a moeda e ela, mesmo servindo para nada, sem nenhuma função, ela valoriza, acaba dando dinheiro. É muito risco, eu não curto muito. Quando eu arrisco numa shitcoin é bem pouquinho, mas é bom evitar, tá bom? Scam. Scam também é outra coisa que a gente vai ouvir falar muito, é um golpe, né? Isso é muito comum, existem criptomoedas que são criadas para dar golpe, então o cara cria, faz um hype nela, gasta dinheiro, propaganda, não sei o que, o pessoal vai lá, compra, ela dispara e ele, às vezes está com a maioria dos tokens, a pessoa não fez a análise fundamentalista e o negócio, 2 dias depois, bum,
perde todo o valor, ele tinha uma grande quantidade de tokens, ele vende, ele faz uma fortuna e foi um golpe. Isso acontece também, tá? As baleias. As baleias são as carteiras digitais que têm uma quantidade absurda de criptomoedas. Então tem muitas baleias aí, né? Grandes instituições, grandes investidores que têm muitas e muitas criptomoedas em volumes altos de dinheiro. Então, às vezes as baleias manipulam o mercado também. Existem muitas baleias, tá bom? Bull. Bull é mercado de touro, né? Bull é touro, que é o mercado de alta, né? Então a gente está falando de bull run, que é a corrida dos touros, quando o mercado tá subindo, né? Bullish, com a tendência de alta. Eu estou bullish, porque eu estou acreditando numa tendência de alta, tá? Por outro lado, tem o bear, que é o bear market, que é o mercado de urso, né? Bear é urso. Então é quando o mercado está em baixa, em tendência de baixa. Então eu estou com o sentimento bearish, que é em tendência de baixa, né? Você está acreditando na baixa, então o mercado está bearish, o mercado está caindo, tá? ICO, que é oferta inicial de moedas. Isso aconteceu muito aí em 2017, 2018, ainda acontecem. Se você for ver no CoinMarketCap, no CoinGecko, você vai ver que sempre tem moedas novas surgindo no mercado, várias. Então, normalmente é uma oferta inicial de uma criptomoeda. Você às vezes tem a chance de comprar antes de ir para uma corretora, comprar no ICO, tá? 2FA, que é o Two Factor Authenticator. Autenticação em 2 fatores, tá? Isso é uma forma de proteção quando você está utilizando uma carteira ou uma corretora. Então você precisa fazer uma operação. Eu vou fazer uma transferência. Ele vai te pedir uma autenticação em 2 fatores, então são em 2 passos, tá? Então o primeiro passo vai ser, por exemplo, um número que ele vai mandar para o seu e-mail. O segundo passo, para confirmar que você vai tirar a criptomoeda, você vai ter que usar um autenticador, um gerador de código, que nem o Google Authenticator, por exemplo, que a maioria das pessoas usa. Então é só uma forma maior para você se proteger, para alguém não estar usando a sua carteira, a sua conta para te roubar. Então você tem duas formas, né? Na mesma operação você tem que fazer 2 passos para poder fazer a operação, tá bom? O que mais que tem aqui é um fork. O fork, quando você ouvir falar em fork, é quando a blockchain, por algum motivo, não houve consenso, queriam fazer alguma alteração na blockchain, não houve consenso na comunidade, então ela é bifurcada e cria-se um fork daquela rede. Então é comum, isso acontece, já aconteceu com o Ethereum, já aconteceu com o Bitcoin várias vezes. Você tem Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, são forks do Bitcoin. A rede principal às vezes muda, ou a rede principal continua e cria-se uma rede, a partir daquela rede, uma rede alternativa. Tá? Então são os forks. Outra coisa, POW. O que é o POW? Proof of Work, que é a prova de trabalho. É quando o minerador, para receber a recompensa dele, ele tem que fazer um trabalho. E aí ele utiliza o computador, ele utiliza lá as maquininhas para fazer a mineração. Então, é a mineração através de prova de trabalho. Qual é a moeda que faz mineração por prova de trabalho? A principal delas, Bitcoin, né? O minerador tem que ter lá as máquinas, tem que ter o programa para ele resolver os problemas matemáticos e aí ele consegue fazer a validação na blockchain das transações e de tempos em tempos ele tem uma recompensa, né? Por isso que ele é um minerador. A outra forma de mineração, que é o Proof of Stake, POS. Nesse caso é um pouco diferente. O validador, ele empresta as criptomoedas dele, mantém as criptomoedas dele travadas através de um programa, tá? E esse cara que cria essa trava suas moedas e utiliza para ser um validador, ele tem a recompensa. O próprio sistema escolhe quem tem mais criptomoedas, quem tem mais tempo, as criptomoedas travadas ali, para ser o validador daquele momento, né? Então, e aí ele recebe uma recompensa.
O Ethereum hoje é Proof of Stake. Então você faz o stake, você prende as suas moedas lá. Para você que ser um validador sozinho, você tem que ter pelo menos 32 Ethereums, tá? E você vira um validador da rede e você vai recebendo as recompensas. É legal porque nesse caso, nessa forma de validação, o gasto energético é menor. Então existe uma chance maior de você ter lucros na operação. O gasto energético com a Proof of Work é bem maior, porque tem que utilizar várias máquinas, poder computacional muito maior, tem que usar ar-condicionado, refrigeradores para as máquinas, porque as máquinas esquentam, né? As máquinas, quando eu falo as máquinas, são as mineradoras que são ligadas aos computadores, tá? Então, hoje o Proof of Stake é utilizado pelo Ethereum. Isso foi uma mudança que aconteceu em setembro, foi o The Merge, tá? Uma coisa que a gente vai falar muito aqui é de smart contracts, são os contratos inteligentes. Contrato inteligente, é quando uma rede aceita determinadas transações de forma inalterada, tá? Não depende de intermediário. Então você eventualmente consegue fazer, por exemplo, um contrato inteligente de empréstimo de criptomoedas. Você está lá, você tem um Bitcoin e você consegue se conectar àquela rede com a sua wallet, e aí você quer fazer um empréstimo. Existe um contrato inteligente que vai permitir. Beleza, você tem um Bitcoin, o meu contrato inteligente aqui nessa rede vai te emprestar até 70% do valor do seu Bitcoin em Tether, por exemplo, uma stablecoin. Ok? Ok, então você vai ficar travado lá, o seu Bitcoin vai ficar travado e você vai receber 70% do valor do Bitcoin em Tether. E você vai fazer o que quiser com aquele dinheiro, com aquela criptomoeda. Se dentro do prazo lá, que está estipulado no contrato inteligente, você não fizer a devolução do dinheiro, o seu Bitcoin vai ser vendido a mercado, vai ser pego a parte que cabe ao contrato inteligente, vai ser recuperado aquele valor, e se sobrar, o que restar volta para você, tá bom? Isso tudo é feito automaticamente através de contratos inteligentes em várias redes, inclusive na rede Ethereum, tá bom? Por último, a IoT, que é a Internet das Coisas, tá? Eventualmente a gente vai falar disso aqui também. Quando a Internet das Coisas é quando os equipamentos conversam entre si, tá? Então, por exemplo, é o carro que quando chega a hora de fazer a manutenção, o próprio carro dá a sinalização lá para a montadora que está na hora de fazer a manutenção. Ou então é a geladeira que conversa com a televisão e quando a geladeira dá 10 horas, a geladeira alerta a televisão que a televisão tem que ser ligada. Então isso já existe, né? Internet das coisas, ou então a gente fala aqui, como a gente está falando sempre de tecnologia, provavelmente a gente vai tocar nesse assunto. Existe inclusive um token ligado a isso, que é IOTA, que é INT Token, que é ligado à internet das coisas. Tá bom? Por hoje era só isso. Trouxe esses termos aí relacionados ao mundo de criptomoedas. Pode ser que apareça um ou outro novo e eu trago para vocês de novo, tá bom? Vou te pedir para dar um like, vou te pedir para compartilhar esse conteúdo, beleza? E até a próxima. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Se eu souber, eu respondo. Não, se eu não souber, eu pergunto para alguém que sabe. Abraço!